a vida do povo. Você vê que quando teve agora, tava tendo ciclone semana passada, pô, a galera se dedica, fala do ciclone. Aí você vê assim, até uma preocupação genuína em salvar vidas, sabe? Fazer alguma coisa. Você não vê uma politização do, o cara deixou de fazer isso, o cara deixou de fazer aquilo outro. O cara tá ali comentando o que tá acontecendo. Você não vê assim, uma tentativa a todo momento, cada notícia, tentar levar o assunto para falar mal de alguma coisa que o cara não gosta, ou favorecer um político X, como às vezes acontece no Brasil. Você pega as próprias discussões, você consegue ver discussão constantemente sobre emprego, salário, sabe, custo de vida, o preço das casas está subindo, coisas que afetam o dia a dia das pessoas comuns. Quando tu olha no Brasil, eu falo isso pro pessoal no canal, eu falo, gente, abre qualquer um desses jornais, Estadão, Globo, Folha, Veja, vai na coluna de economia, começa a ler só as notícias de economia, só vai ter notícia tipo IPCA, sobe, IPCA desce, juro sobe, juro desce, notícias de fusões de empresas, notícias sobre os programas do governo voltados a grandes empresas, notícias, sei lá, ligadas a questões internacionais. Tu não encontra uma discussão, sobre, e aí, vai fazer o que para reduzir aqui o preço das coisas? Como é que vai fazer aqui pro pobre conseguir comprar uma casa, comprar um carro? Não tem. O cara às vezes pode falar uma análise do mercado, como é que tá, vendeu mais carro, menos carros, mas não tem a discussão do dia a dia do povo. No máximo, sai aquela notícia sobre comida, aí comida tá caro, o pessoal tá deixando de comer ovo, o pessoal deixando de comer carne. Só isso, mas uma discussão real, não é da macroeconomia, do tripé macroeconômico, mas do dia a dia das pessoas. Isso não tem no Brasil. Não tem, eu fico, como é que pode? Você lê todo santo dia lá as páginas de economia, você não encontra isso. Aí quando você vai olhar hoje no Brasil o cenário, isso foi levantamento da revista Piauí, que é do João Moreira Salles, né, que é da família do Unibanco, que agora se fundiu com o Unibanco. A revista Piauí fez um levantamento que 80% da mídia hoje está na mão de instituições financeiras, de realmente ser dono, o cara é dono do veículo X, um banco, né, uma agência de investimento, tudo mais, e quando você olha os outros que não são donos, você abre o jornal para dar uma olhada nas aquelas propagandas, né, não é o AdSense do Google, mas propaganda mesmo, o espaço que o cara vende lá dentro do jornal, esses jornais grandes, você vê, é propaganda de banco, é propaganda de empresa conhecida por ser campeão nacional, tudo mais. Então, a mídia no Brasil, ela é muito estranha. Muito estranha. Mas o vínculo dela com dinheiro... A gente já tem esse diagnóstico há muito tempo já, né? Esse conhecimento que você tá falando aí, né? A gente... É só olhar pra história. Você mesmo fez um dossiê aí que mostra quem era o Roberto Marinho. Olha quanto tempo que esse cara tá mandando no Brasil. Olha a família Salles. Quanto tempo que os caras estão mandando no Brasil. Então, assim, a gente já tem o diagnóstico. E como que resolve? Você tem uma ideia do que a gente pode fazer para resolver? Quem que vai resolver? Né? Pô, a gente colocou tinha governo Lula, governo Dilma, depois governo Itamar, governo Temer, governo Bolsonaro, agora Lula 3. Parece que não resolve. Quem que vai dar conta de resolver a situação? Uma pessoa só não vai resolver isso daí. Por exemplo, eu acho que tanto a direita, a esquerda, a centro, quem quer que seja, para resolver isso daí, tinha que começar a realmente montar uma coisa mais organizada. Como você ali atrás deu o exemplo do projeto 2025. A galera tinha que ter uma coisa mais organizada primeiro para servir de um plano, um direcionamento, para todo mundo tentar remar meio que na mesma direção, nessa questão econômica em específico, e começar a trabalhar isso de modo de criar quase que um discurso, não um discurso único, né? Mas que, poxa, que seja a base aí para vários discursos diferentes, você começar a semear isso daí dentro da sociedade, ao longo do tempo, ao longo dos ciclos eleitorais, você começar a ter um legislativo mais capaz, com maior entendimento das coisas, que chegue lá e não só coloque o dedo na hora de votar. Eu acho um absurdo, por exemplo, como é que a gente vai conseguir chegar numa solução se o Gustavo Lima vai lá e se lança candidato e o pessoal compra o nome do Gustavo Lima? Teve gente que começou a comprar o nome do Gustavo Lima, seja por pirraça, seja por birra, seja por negação que está acontecendo no Brasil. O Gustavo Lima ele não pode ser solução. Não é querendo menosprezar o Gustavo Lima, mas se uma pessoa é cantora, como é o Gustavo Lima, no nível que ele está, porque é um cara de alta performance, é como se fosse um atleta, é um cara de alta performance, está trabalhando todo santo dia. Cara, não tem como você ter tempo hábil em sua vida para você estar fazendo isso todo santo dia, e você também ter tido tempo de se debruçar sobre os grandes problemas do Brasil e ter um entendimento maior.
Até porque, por exemplo, o cara que se dedica à vida a questões econômicas, ele vai entender aquilo ali profundamente, mas ele não vai entender sobre outros assuntos. Então você tem que ter um certo grupo de pessoas ali ao redor, né, minimamente coeso em torno de alguns tipos de assuntos dos mais diversos possíveis. Uma coisa é o político. Beleza, o político, às vezes, ele tem que ser uma pessoa mais descolada, não entende de tudo, mas entende um pouquinho de cada coisa, e tá ali, sabe como é que mais ou menos as coisas funcionam, porque também tem que saber isso daí, não adianta chegar no Congresso e, quando eu chegar lá, eu vou começar a descobrir o que é um projeto de lei, um projeto de lei complementar, para uma PEC. Quando chegar lá, tem que saber de agora, se realmente quer entrar para fazer um trabalho minimamente decente, não dá para ficar colocando qualquer aventureiro que promete rios e terras e achar que isso daí é uma coisa normal. O Brasil, no passado, você vê o Tiririca se elegeu com vote em mim, pior do que tá, não fica. Poxa, isso é um diagnóstico triste do país, do que tá acontecendo. Já tá Como é que a pessoa vota em Tiririca? Já tá sabe? Pô, não é te menosprezando Tiririca, mas o teu lema foi esse, pior do que tá, não fica. A gente não pode ser dessa forma. Então tem que trazer um pouco mais de seriedade pra coisa. Se não tiver uma seriedade mínima por parte da própria população, como é que vai exigir do político? Porque o político, querendo ou não, é o reflexo do povo. Então ele está na situação que a galera que já está na máquina hoje deveria estar tentando criar uma coisa mais organizada, mais densa, sabe? Menos lacração, mais resultado concreto, e começar a buscar, sabe? Aprofundar isso daí, começar a trazer setores. Eu não vejo, por exemplo, a classe política de nenhum dos lados tentar dialogar com, sei lá, o próprio agronegócio. O que é o agronegócio no Brasil? Tem um agro do Centro-Oeste, tem um agro de São Paulo, tem um agro que está no norte do país, mas às vezes o dono está no Centro-Oeste. Cara, tinha que ter algum tipo de diálogo, sabe? E isso daí com a classe política, não para só pensando em termos de lobby, mas pensando em termos de Brasil, em termos de nação. Falar, cara, e aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode deixar de fazer? Poxa, tem essa medida aqui, essa medida é favorável ou é desfavorável? Para o agro, para o Brasil, como é que a gente faz, como é que a gente deixa de fazer? E a gente, às vezes, fica preso nessas discussões diárias, que também dá para entender, porque quando você olha como está o Brasil hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje, é muito difícil chegar para o cara que está se achando alvo, que eu acho que ele não está só se achando, ele de perseguições, você fala, não, cara, esquece isso daí, vamos focar nesse outro assunto. Então, eu acho que tem que ter, primeiro, né, um aprofundamento interno do grupo, do bloco, sobre diversos assuntos. Eu acho que o brasileiro também ele tem que aprender a ouvir um pouco mais, por mais difícil que isso seja. Não é ouvir qualquer pessoa, óbvio, vai ter gente desinteressada, vai ter gente que só quer te destruir, mas vai ter gente que está falando coisas que são relevantes e que às vezes não está no seu discurso. Cara, escuta, olha, às vezes com aquele cara você vai conseguir trazer alguns assuntos. A gente está falando de Brasil e Estados Unidos, eu não consigo compreender como a esquerda brasileira, que, sei lá, no futuro, assim, se a gente for passar uma perspectiva histórica, a maior parte deles coloca lá que você tinha um Getúlio Vargas, começa a criar ali algumas coisas trabalhistas, você pega ali um Jango, herdeiro do trabalhismo, aí você pega ali mesmo os movimentos radicais ali, luta armada e tudo mais, contra a ditadura, que desemboca ali no movimento sindical também, toda essa turma da Revolução ali, início dos anos 80, 90, como é que essa turma hoje não é a favor a explorar a margem equatorial? Eu digo que não é a favor porque eu não vejo ninguém cobrando. E não é, sei lá, a turma do PCO, em específico, não tem ninguém cobrando. Aí você tem o governo Lula. Cara, por que o Brasil não pode explorar a margem equatorial? Não pode existir uma coesão mínima em torno disso daqui? Todo mundo vai ganhar. O governo ganha, o Lula ganha. Não sei o que o Lula está perdendo com isso. O Lula ia ganhar, ele poder vender a história. Olha, eu estou explorando a margem equatorial. Atingimos aqui uma nova barreira, uma nova fronteira, sabe? Agora o Brasil vai ter mais petróleo do que nunca, vamos ganhar muito dinheiro. E não tem uma cobrança em torno disso daí. Eu achava que devia ter uma coesão mínima nesse ponto. Questão também de interferência internacional. Não pode ter uma coesão mínima entre a dita esquerda que lutava contra o imperialismo. Cadê essa turma que lutava contra o imperialismo? Hoje tem um projeto de lei, já está protocolado, foi até pelo Felipe Barros, que está como presidente da CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara, que esse projeto fala sobre setores estratégicos do Brasil, que não pode ser Deus dará, não pode vender do jeito que quiser, e também fala sobre colocar limites para a entrada de dinheiro estrangeiro, tanto para ONGs quanto para, sei lá, qualquer coisa, think tanks, etc. Dinheiro vindo de fora tem que ter um limite. Pode passar desse limite? Pode. Mas para passar desse limite, aí o projeto lá está comentando, que tem que ter, por exemplo, um parecer do Ministério da Justiça.
e que se em determinado momento se chegar à conclusão que esse dinheiro está sendo mal utilizado, o ministro da Justiça pode incorrer junto com o presidente da República crime de responsabilidade. Então, assim, tu quer receber esse dinheiro vindo de fora, bota tua assinatura aí. Agora, se a gente descobrir que está sendo mal utilizado para fazer sacanagem, para ficar financiando ONG que vai acionar o Ministério Público, para poder barrar a construção de estrada, construção de trem, ferrovia, o que é que seja, vamos ver o que está acontecendo, vamos para cima. Então o cara pelo menos pensa 2 vezes. A gente conversou com alguns biólogos, essa questão do petróleo da margem equatorial, os caras são a favor, mas depende como que vai ser explorado, assim. Por exemplo, o pré-sal era uma fortuna, né? Descobriram o pré-sal, vai mudar a vida do Brasil, o Brasil agora é rico, o pré-sal tá aí, né? E aí venderam, entregaram o pré-sal inteiro, o brasileiro não ganhou nada com isso daí, só se ferrou mais. Então, assim, vai explorar a margem equatorial? Beleza, mas como? Né? Eu acho que a reticência das pessoas hoje é de não deixar entregar igual foi entregue o pré-sal. Mas se tiver uma alternativa, tipo, não vamos explorar de forma positiva, que vai voltar pro brasileiro, a gente vai refinar isso aqui, a gente não vai vender como commodity e a gente vai ganhar dinheiro, um projeto nacional mesmo de desenvolvimento, eu vejo todos os biólogos que eu conversei a favor dessa exploração, sabe? Mas Pois é. Falta discutir isso, cara. É um assunto que não tá no debate público. E eu acho que a esquerda também seria a favor. Eu acho que a esquerda também seria a favor. Então, eu não vejo a esquerda, né, a favor de você entregar setores estratégicos, né? Igual, sei lá, a gente conversou com um cara da Vibraz lá, uma vergonha aquilo lá que tá acontecendo, cara. Indústria bélica do país, o negócio entrou em recuperação judicial, uma má gestão, o dono da empresa bilionário, né? E agora eles estão querendo entregar para outros países uma indústria que você produz míssil e blindado dentro do país. De extrema importância para o Brasil, você está entregando para os outros. Então, eu acho que a preocupação é essa. Como que você vai entregar? Depois vai melhorar ou não? A gente vê essas privatizações aí, que todo mundo falou, não, tem que privatizar, tem que privatizar. A maioria das coisas que privatiza hoje, depois só vira merda, só chega a conta pro consumidor, só fica mais caro. Eu acho que a preocupação é essa, assim, como que a gente pode fazer o melhor com isso que a gente tem. O que você fala dos biólogos, eu acho até que você ia citar isso, todos eles falaram que o impacto ambiental que vai acontecer ali pode ser compensado, pode ser até recompensado, entendeu? Com o investimento que você vai ter ali, o que você vai ter de ganho, você vai compensar o impacto, ainda vai melhorar muito em vários outros setores. Então,